Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero dar a dica desse livro aqui super legal que chama 101 Dicas de Sketching. Ele é muito bacana, não só para quem faz Urban Sketching, mas para quem gosta de trabalhar com desenho, com arte, como a gente aqui, que vocês seguem o canal, vocês gostam muito de desenhar também. Esse livro é da editora Olhares, é da Stephanie Bauer, e são técnicas e truques para desenhar na rua, então, voltado para o Urban Sketch. Mas foi o que eu falei, eu li as dicas, eu gostei bastante, já vamos comentar sobre ela. Mas eu acho também que ele se adequa muito bem para quem gosta de fazer em casa ou criar artes em si, porque são dicas muito valiosas. Bom, então o livro, ele foi escrito pela Stephanie Bauer, mas ela usa muitas referências de outros urban sketchers, que a gente consegue ver aqui, ó, começar o livro pelo final, a gente consegue ver aqui os colaboradores dela. Então, o que também é muito bacana, ela marca o Instagram ou o Facebook dessas pessoas, ela coloca qual país que eles fazem parte, então, pra gente saber quem são os colaboradores das artes aqui, que são artes muito bonitas. E claro que também tem muita arte da própria Stephanie. De fato, aqui o livro são 101 dicas, eu falei que ia dar a dica do livro, e a dica do livro são as dicas que tem dentro do livro, e são 101 dicas, mas aí eu já vou mostrar para vocês como ele é separado. Então tem uma ordem que ajuda a gente, sempre falo, né, do mais simples até o mais que vai complicando e vai ficando mais fácil da gente entender nessa ordem. Nós temos o índice aqui, como é separado os princípios do livro. Então, primeiro, em suas marcas, preparar seria como o que a gente vai precisar, alguns materiais, dicas de materiais, dicas de locais, dicas de como fazer essa arte em loco. Aí depois tudo começa com bom traço, então como a gente vai traçar, começar a fazer no papel. O próximo é os valores tonais, então como criar contraste com valor tonal, como que a gente vai definir esse valor para destacar mais algumas artes ou deixar o ponto focal mais destacado. Então tudo isso ela explica aqui no livro. Um bom esqueleto, então como fazer um esboço, a gente poder programar também através de um esqueleto qual vai ser a arte, como que vai ficar a arte pronta. Está tudo no nível dos olhos, então essa parte aqui é muito legal, que é uma parte de perspectiva, como que a gente faz o ponto de fuga, a linha de perspectiva, para a gente poder sentir que o desenho tá, né, do jeito certo, na proporção certa. E esse aqui eu achei bem... torres são como bolos de casamento, então como construir essas camadas aí de andares, isso daqui também é super bacana. Vem para a água, você vai gostar. Isso que eu achei bem interessante, porque além de parte dos desenhos, ela também fala sobre aquarela. Então, as tintas, qual que você deve usar entre o tamanho da sua paleta, esse tipo de coisa que eu achei muito legal. E no final tem um desafio aí para vocês, que vale a pena ver. Vamos entrar. Tá vendo aqui? A gente tem as cores, então, em suas marcas seria o vermelhinho, tudo começa com bom traço ao laranja e assim sucessivamente. Então, quando a gente começa o livro aqui, ó, que seria o princípio em suas marcas, então, como se aventurar, né, nesse universo do Urban Sketch, consegue sempre ter aqui como referência a cor do capítulo e também qual é o capítulo aqui que a gente tá. Então, aqui sempre tá escrito, ó, qual é o capítulo e a cor, e também qual o princípio, né, que ela coloca. 1, 2, 3. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa de riscar livro ou marcar livros, né? Eu tenho o maior cuidado com os meus livros. Mas esse aqui, quando eu comecei a ler, eu senti a necessidade de começar a grifar as partes que eu achava bem importante. E foram muitas partes, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver. Porque eu achei muito... Claro, né? São 101 dicas muito preciosas, e aí eu comecei a marcar algumas coisas que eu achei bem interessante. De mostrar o começo do livro, para vocês também entenderem sobre o que é o livro, como que é a dinâmica do livro. Esse, por exemplo, aqui já começa com as dicas, então é sempre uma dica atrás da outra, relativas ao capítulo, né, o princípio aqui que ela coloca, e sempre tem uma imagem de referência para explicar
para você entender visualmente o que a dica que ela tá explicando. Então, e não só dela, né? Esse aqui é uma arte dela, da Stephanie Bauer, mas aqui a gente tem Gabriel Campanário, então a gente começa a ter outros artistas aqui como referência também. Uma das dicas aqui que ela fala, desenhe e pinte no local se puder, eu já acho que essa dica aqui é extremamente importante, ó. Um desenho não precisa ser uma representação perfeita do que você vê. Então, isso já tira um peso bem grande quando a gente vai começar, né? A gente já tira aquela obrigação de ser perfeito e de ser exatamente o que a gente vê, não é isso, né? Então, essa é só a primeira dica, e aí a gente vai com dicas assim: carregue pouca coisa, ó, comece com pequenas artes, né? Com pequenos desenhos para você poder se sentir mais seguro. Mais para frente, acostume-se com a plateia, porque quando a gente vai desenhar, eventualmente alguém vai sentar ali e vai ser curioso para ver. Então, isso também faz parte. Essa é a primeira introdução, né? De como começar. E aí, a gente vai para o princípio 2, que já é a parte dos traços, a parte, olha aqui, vamos, ó, traços, linhas, a grossura, a espessura de cada traço. Então, aqui tem uma outra imagem de referência, onde a gente pode ver como a espessura faz diferença, o que tá, aí ela dá dicas de que tipo de traço a gente põe mais perto, mais longe, o que a gente quer destacar. Terceiro princípio é dos valores tonais, que é super importante, né? Principalmente quando a gente quer criar contrastes. Então, olha só, ela ensina a escala para a gente fazer de referência de cores, como fazer as achuras, como fazer esse preenchimento. Então, sempre dicas, olha, use a achura para indicar a direção da superfície. Então, isso também é bem bacana. Tudo para ser, porque quando a gente está desenhando em loco, é para ser muito rápido, mas com essas dicas a gente consegue fazer dinâmico e ter um resultado que a gente quer. Quarto capítulo aqui, a gente tem composições envolventes, e aí eu já vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Olha só, a dica das dicas do livro, que ela explica alguns tipos de composição, regras dos terços, a proporção áurea, a regra dos quadrados, então, simetria, olha que bonito, né? E fora que as ilustrações são outro caso, né? Olha que coisa linda. Então, reflexos, vamos fazer reflexos, como a gente usar aqui, criar um ponto focal, então, onde a primeira vista que a gente dá, uma olhada que a gente já focou aqui nesse ponto. Então, como criar esses destaques, ela dá várias dicas. Princípio 5, um bom esqueleto, então, fazer perspectiva, regras de perspectiva, perspectivas de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. E mais dicas aqui do princípio número 6, que seria tudo estar ao nível dos olhos. É bem legal porque ela explica, né, a partir da linha do horizonte que a gente demarca, como fazer essa parte aqui de o que é para cima, conforme vai indo também tem essa perspectiva. Então, conforme a gente demarca a nossa linha do horizonte, como fazer, a gente enxerga de uma forma diferente, tá vendo? Aqui, o ângulo das janelas vai alterando, então, tudo isso aqui são dicas muito preciosas. E tem uma dica, ó, também em partes arredondadas, quando tem escada, quando tem pessoas. Essa dica aqui das pessoas eu achei fantástica. Essa daqui, ó, essa aqui, ao nível dos olhos. Então, todas as pessoas se voltam, tá vendo aqui, para esse nível, e a cabeça delas estão todas na mesma altura. Então, talvez, às vezes, a gente vê, ou a gente repete sem perceber, mas aqui ela explica mesmo o sentido de cada dica, né? Que ela explica de uma forma que pra gente fica mais fácil de fazer, então fica algo até mecânico quando a gente vai fazer mais pra frente aí, quando a gente for fazer os nossos trabalhos aqui em loco. E sempre desenhar pessoas, eu acho mais, pelo menos pra mim, eu acho mais complicado. A altura delas, a regra dos 5 pés aqui também, eu não vou contar qual que é, mas é muito bacana. Faz a gente pensar de uma forma mais matemática mesmo, para entender as proporções. Chegando quase ao fim aqui do livro, então, princípio 7, eu gostei do tema, as torres são como bolos de casamento. Então, como a gente construir aqui esse enquadramento, né, das torres, de uma em cima da outra, como fazer esse processo aqui, como destacar também.
E aqui na dica 76, falando exatamente qual é o tema, né, sobre bolo de casamento, usar pontos de fuga. Então, aqui, ó, como explicar pra gente entender e fazer, assim, as torres camadas por camadas, que é mais fácil. E não só torres, né? Quando a gente pensa em árvores, a gente pensa em carros, em volume mesmo, a gente pensa mais em objetos que a gente está acostumado, né? Sólidos, para poder desintegrar ele ali e fazer o formato que a gente quer. Às vezes é mais fácil para as pessoas usar esse tipo de técnica. Confesso que eu adorei ter esse capítulo aqui, o princípio 8, que é vem para a água, você vai gostar. Então eu já grifei aqui aquarela. Muitas dicas de aquarela, como pintar sobre camadas, como você começar também é importante. Às vezes não usar muitas cores, usar uma ou outra cor para dar foco. Então, ou usar muitas cores. Então, assim, ela dá várias possibilidades, né? Para você destacar a sua arte. Usar um degradê, usar a gravidade ali para poder fazer a mescla das cores. E óbvio que eu grifei aqui, que eu sempre falo para vocês, a importância do círculo cromático. Ela fala, leva, né? Se você achar importante, levar um círculo cromático e usá-lo para poder definir as cores, até mesmo para criar os contrastes, né? Então, gente, o livro é muito bacana. São dicas muito pertinentes mesmo. Que vão ajudar muito aqui a você melhorar. Se você já sabe, melhorar. E se você não sabe, aprender. Então, eu acho muito bacana. Eu adoro a Maru Godas. E tem aqui, ó, uma das artes dela. Então, ela fala assim, às vezes é melhor você ser sucinta nas cores. Mas, às vezes, exagere bastante. Então, tipo, eu gosto muito desse tipo de cor aqui, bem viva, que a Maru Godas usa, né? Então, ela mostra exatamente vários tipos, né? Não só o dela, mas de outros grandes artistas. Por último, eu vou tampar, né? Porque eu não vou dar spoiler. Mas são os desafios que ela propõe aí. São quantos? 20 desafios aqui que ela propõe para vocês. Aqui a lista dos colaboradores. E agradecimentos. E aqui um pouco sobre a autora. E pronto, finalizamos o livro. O que eu também gostei do livro é que ele é pocket, ele é leve. Então, dá pra gente aqui, ó, deixa eu deixar meu marcador. Olha que bonitinho meu marcador, vou deixar aqui. Então, dá pra gente levar também, né? Tanto para ler, como para relembrar das dicas, né? São 101 dicas, é muita dica boa. E aí, às vezes, eu quero me pegar aqui numa outra dica que ela deu, da regra aqui da composição, então eu volto aqui. Então é um livrinho muito legal e muito pocket também, que a gente pode carregar aí. Eu na minha bolsa coloco um monte de coisa, e aí dá pra carregar na bolsa, principalmente quando a gente vai fazer o nosso desenho em loco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente gostei muito desse livro. São dicas, né? Então, além das dicas, ela acaba ensinando com as dicas. Tem muito exemplo visual pra gente poder seguir, e não só dela, como de outros artistas. Quero agradecer o pessoal da Editora Olhares. Sempre eles me enviam livros muito incríveis e que eu falo, não, manda, que eu gosto, e eu gosto de mostrar pro pessoal, porque sempre ajuda. Eu gosto muito de ler, como vocês bem sabem. Então, eu gosto sempre de aprender mais. Então, eu sempre um livro, por mais que a gente já saiba também algumas coisas, sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender. E com certeza eu aprendi muita coisa legal com esse livro, tá bom? Curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.